Oi, gente, tudo bem com vocês? Nosso devocional. O nosso devocional de hoje é lá em Êxodo, capítulo 16. Eu vou ler apenas aqui um versículo, que é o versículo 4, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Deus está falando aqui a respeito do maná. Quando ele determinou para cada dia uma porção diária. Então era de manhã, o povo recolhia uma porção aproximadamente de 2 litros de maná para cada pessoa, certo? Isso durante de domingo até a quinta-feira. Na sexta-feira eles deveriam recolher o dobro, porque no sábado, que era o dia consagrado ao Senhor do descanso, ninguém trabalhava, era só simplesmente para descanso. Então não precisava recolher, porque já guardava. Olha que forte. E o mais interessante é que assim, quando Deus ele determinou isso, veja, se as pessoas elas pegassem esse um pouco a mais que seja desse mesmo maná, que não fosse determinado da sexta-feira, estragava daquilo que passou de cada um, porque era a medida de um homem para cada pessoa. Essa medida de um homem, ela quer dizer aproximadamente 2 litros. 2 litros e 200 ali, mais ou menos. Mas o interessante é que assim, o povo, ele reclamou do povo. E o que a gente tira de lição disso aqui? Deus, como eu havia falado lá no outro devocional, Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E ele veio cuidando, ele tirou o povo, fez o povo passar ali um tratamento de rebanho, não é? Vermifugou todo mundo ali para tirar as impurezas que eles comiam lá no Egito. Lá estava todo mundo cheio de verme mesmo. E Deus ele falou: eu sou o Senhor que sara. Então ele falou assim: passa, bebe, faz isso. Então tudo que Deus manda a gente fazer é bom. Então o povo, eles ainda, e Deus ele determinou, ele falou assim: eu vou colocar isso aqui para ver se vocês andam na minha lei ou não. E o povo ainda assim, teve alguns que pegavam o maná a mais e estragavam, porque não era aquilo determinado por Deus. Mas veja, Deus não poderia permitir que eles pegassem a mais? Deus permitiu que ele pegasse a mais na sexta-feira, que era para o dia do sábado. E Deus ainda ele falou assim: olha, recolhe um pouco, falou para Arão e para Moisés, recolher um pouco e colocar lá na Arca da Aliança, que ia ficar como um memorial. Ou seja, este maná que foi recolhido lá durou 40 anos e não estragou. Mas o maná que o povo pegava de um dia para o outro, que não fosse o dia que o Senhor tinha determinado, estragava. Isso quer dizer o quê? Que Deus, quando ele manda uma coisa, a gente tem que obedecer ao pé da letra, independente da gente achar que aquilo ali é ruim para a gente, porque Deus ele está cuidando da gente. Então veja que o povo ele não tinha apenas pão, ele tinha pão de manhã e carne à tarde, porque Deus mandava os codornizes à tarde para eles recolher e comer. E ainda o povo assim ainda reclamava. Mas de todo esse texto aqui, o que a gente pode tirar de lição com isso? É que Deus está cuidando de nós e nós devemos obedecer ao seu mandamento. Verdade. Ainda que para nós, não, poxa vida, vou dar um jeitinho ali brasileiro. Não existe jeitinho brasileiro. Segue, né? Tem que seguir fielmente aquilo que Deus tá mandando. Muitas das vezes na nossa vida, Deus ele fala conosco, fala assim: olha, eu vou fazer isso na sua vida, isso vai acontecer em um determinado tempo. E às vezes a gente se desespera, a gente quer apressar as coisas, porque nós somos apressados, nós somos assim, e a gente quer passar na frente de Deus e tomar a frente. Mas quando a gente entregou a nossa vida a Deus, e a gente
falou, olha, o Senhor é o Senhor da nossa vida, a gente tem que confiar plenamente nele. Glória a Deus. Esse é o X da questão. Eu achei assim, mais interessante de tudo, amor, que o descanso também. Ah, sim. Que ninguém trabalhou, nem os anjos, não vai trazer maná. Não vai trazer nada. Todo mundo vai descansar. Uma coisa interessante é que assim, né, a gente, principalmente para nós paulistas, a vida agitada da semana, a gente acaba atropelando, às vezes entra até no dia de descanso e quer trabalhar no dia de descanso. Até eu mesmo, se eu não me policiar, eu quero trabalhar direto, porque eu sei como eu sou. Mas Deus, ele disse, não é assim. Vocês precisam descansar. E uma das no descanso que Deus fala conosco. Uma das coisas que Deus tem falado comigo é justamente no descanso. Para quem não sabe, nós tivemos um período de descanso, nós viemos aí que a gente trabalhou no ministério durante 7 anos. E depois desses 7 anos a gente pegou e tirou, porque orientação de Deus não foi nem a gente que quis, porque se dependesse da gente, a gente ia continuar no ativismo ali, naquela coisa ali, vai. E como Deus fala com a gente. Mas Deus, ele falou, não, calma, vocês vão descansar. E o Alex, gente, ele sabe que eu sou muito agitada, assim, no dia. E muitas das vezes o Senhor me acorda pela madrugada para falar comigo, porque eu tô naquele tempo, assim, de calma. E é nesse descanso, Deus, ele quer tirar a gente daquela correria do dia a dia para você ouvir a voz dele, porque muitas das vezes quando você está correndo, quando você está agitada no dia a dia, você não consegue escutar. E uma coisa interessante também, gente, que a gente está falando sobre porção diária, né? E como Deus, ele cuida de mim e do Alex, assim, de maneira assim, se a gente fosse parar um tempo só para contar o que Deus está fazendo na nossa vida, temos falhas, sim, pecamos, mas Deus, ele tem misericórdia de nós. Eu estava fazendo um curso uns 3 meses atrás e esse curso foi encerrado. E nesse curso eu ganhava a condução. E depois que acabou o curso, depois de um mês eu coloquei o meu cartão e nada de crédito, né? Porque acabou. E tempos atrás eu acordei pela madrugada, nesse tempo de calmaria, e o Espírito Santo falou comigo, coloca o seu cartão para carregar. E eu peguei e falei, Senhor, mas eu colocar o cartão? Como assim? Com que crédito? E na obediência, gente, pela fé, eu fui lá colocar o meu cartão. E tinha R$250 lá no cartão de crédito. E olha como... De bilhete único, de crédito de bilhete único. E olha como que Deus, ele trabalha na nossa vida. Quando a gente escuta a voz dele e a gente precisa ser obediente, amados. Em todos os detalhes. E é por isso que Deus, ele dá aquela porção diária, ele cuida de você nos mínimos detalhes. Então preste atenção na palavra do Senhor, leia a Bíblia, porque tudo está aqui na palavra dele. O que Deus, ele queria naquele momento? Queria que o povo obedecesse. Se era aquela porção diária, não pega nem a mais e nem a menos, pega aquela porção. Então muitas das vezes a gente fica com medo de faltar. Ai, Senhor, vai faltar. Não, é Deus que cuida. É Deus que cuida de você, é Deus que cuida de mim. Então, obedeça a palavra de Deus. Ah, Senhor, tá difícil, mas obedeça. Obedeça, porque Deus, ele conhece o profundo e o escondido. E eu falei pro Alex, eu estava lendo Abraão, e Deus, ele falou com Abraão 500 anos antes que o povo, ele ia ter uma grande nação, né? Que o povo dele ia ser uma... Agora fugiu a palavra. Isso, escravizado no Egito durante 400 anos. Falou, você vai ter descendente. O seu povo vai acontecer isso. 500 anos antes, gente. Então Deus, ele sabe o que vai acontecer hoje, daqui 5 minutos, o que vai acontecer amanhã e o que vai acontecer semana que vem. Agora, uma das coisas assim que é mais assim, é a questão da confiança em Deus. Verdade. Não é? Tudo isso daqui, Deus estava mostrando o quê? Querendo que o povo confiasse nele. Amém. Por quê? Porque Deus, ele conhece o início e o fim de todas as coisas. Verdade. Nós não sabemos o que nos irá acontecer daqui 30, 40 minutos. Mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Então ele cuida nos mínimos detalhes. Entrega. Confia. Amém.
Né? Essa é a Amém. mensagem. Glória a Entrega, Deus. confia. E Que, pronto. que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração e que você venha ter uma ótima tarde. Fique com Deus.